Oi, meu nome é Nicole Castelo, eu sou aluna da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Cariri e participo do projeto Escola de Anatomia, orientado pela professora Cristiane Marinho. Como já foi detalhado, de forma didática nas outras aulas sobre anatomia do coração, eu resolvi ministrar na aula de hoje um pouco de vascularização dos membros superiores. Para a gente falar um pouco de forma mais detalhada sobre a vascularização do braço, do antebraço e da mão, é necessário primeiro que a gente tenha conhecimento dos grandes vasos, que vão dar origem a esses ramos de irrigação. Então, nós temos a aorta, sua porção ascendente, que vai sofrer uma curvatura. Essa curvatura, ela vai dar origem ao arco aórtico, ou o cajado aórtico. O cajado aórtico, ele vai originar na sua porção direita o tronco braquiocefálico, que por sua vez vai se bifurcar e dar origem à artéria carótida comum direita e à artéria subclávia direita. Observe que na porção esquerda nós não vamos ter a formação de tronco. Tanto a artéria carótida comum como a artéria subclávia, elas vão se originar de forma independente como ramificações diretas do cajado aórtico. Como continuação, a partir da artéria subclávia, que vai ocorrer bilateralmente, direita e esquerda, nós vamos ter a artéria axilar. A artéria axilar, ela acontece numa proporção de uma artéria para uma veia. Isso significa que para cada artéria axilar, nós vamos ter somente uma veia axilar. Quais são os limites anatômicos que essa artéria axilar possui? Ela se inicia a partir da margem lateral da primeira costela e se finaliza originando a sua continuação, no caso a artéria braquial, na margem inferior do músculo redondo maior. O músculo redondo maior, ele é responsável pela rotação medial do nosso húmero, do braço. Além disso, essa artéria axilar, ela é dividida em 3 porções. Essas porções, elas acontecem principalmente para a detecção dos principais ramos, são 3 porções, e para fins didáticos também. Na primeira porção, nós vamos ter a artéria torácica superior. Na segunda porção, nós vamos ter a artéria torácica lateral. E na terceira porção, nós vamos ter as artérias circunflexas anterior e posterior do húmero e a artéria subescapular. Essas últimas, por sua vez, da terceira porção da artéria axilar, elas são importantíssimas porque elas estão muito associadas à formação de uma circulação colateral. O que significa isso? Uma circulação colateral é um trajeto que acontece de forma paralela e de forma alternativa ao principal fluxo, o principal canal, que no caso é a artéria axilar. Então, em casos, por exemplo, de uma obstrução progressiva da artéria axilar ou até mesmo de uma ligadura, é possível você estabelecer uma conexão desses ramos da terceira porção com outros ramos de porções mais superiores da artéria axilar, para que a articulação do ombro permaneça sendo suprida de forma satisfatória. Além disso, a artéria axilar, ela também apresenta um risco clínico, associado à formação de aneurismas. O que são aneurismas? Aneurismas, eles são dilatações das 3 camadas arteriais, conferindo o formato sacular à artéria, um aspecto de saco arredondado. Isso faz com que se crie um fluxo alternativo, digamos assim, para o sangue. E a partir desse fluxo alternativo pode ser gerado um turbilhonamento. E aí que existem riscos associados à formação, por exemplo, de trombos, e a um possível tromboembolismo. Bem, vamos falar um pouco agora sobre a artéria braquial. A artéria braquial, ela se inicia no limite final da artéria axilar. Então, ela vai da porção inferior, da margem inferior do músculo redondo maior e vai até uma região de fossa cubital, que é exatamente uma região que apresenta um formato triangular a nível da articulação do cotovelo. É uma região também que ela apresenta uma maior vulnerabilidade, tanto para a circulação de vasos, uma região mais superficial. A artéria braquial, pessoal, ela já apresenta uma proporção de uma artéria para 2 veias, o que não acontecia na artéria axilar. Quais são os principais ramos dessa artéria braquial? Nós vamos ter a artéria braquial profunda e nós vamos ter também a artéria ulnar colateral anterior e superior e inferior, certo? Essas artérias, elas vão ter uma conexão, respectivamente, com a artéria recorrente radial e com as artérias recorrentes ulnares, Tanto a anterior quanto a posterior. Isso permite exatamente que você, embora sofra algum comprometimento da artéria braquial ou precisa submeter essa artéria a um procedimento hemostásico, ou seja, estancar um sangramento, algo do tipo, é permitido que você possa fazer uma conexão, Existe, na verdade, essa conexão
colateral, digamos assim. Então, vai existir ao mesmo tempo um suprimento da articulação do cotovelo, mesmo que exista um comprometimento dessa artéria braquial, ok? Outra coisa que é importante a gente falar é em relação ao canal de Cuvelier. Esse canal ele está associado a uma estrutura ali delimitada, né, por alguns músculos e fáscias, e nele a gente vai encontrar a artéria braquial acompanhada das veias braquiais, o nervo mediano anteriormente e o nervo ulnar posteriormente, além também do nervo radial. Bem, dando continuidade agora, nós vamos falar sobre a artéria radial. A artéria radial ela surge como um ramo essencial da artéria braquial, ou seja, ela vai dar origem a ramos que vão suprir tanto a musculatura radial como outras musculaturas associadas, né, por meio de irrigação colateral. Então, a artéria ela vai apresentar aquela mesma proporção citada para o nosso braço, né? Uma artéria para duas veias, e seus principais ramos vão ser a artéria recorrente radial e a artéria colateral radial. Quanto às aplicações clínicas que nós vamos encontrar, elas estão associadas, por exemplo, aos riscos de tromboembolismo, né, de entupimento da artéria, comprometimento da irrigação dos músculos associados ao antebraço, principalmente porque nós temos um vaso de calibre maior, que seria a artéria braquial, e quando chega num determinado limite, a nível ali de cotovelo, da articulação, ela vai se bifurcar, vai gerar ramos menores, né? E aí, dependendo do tamanho daquele trombo, né, passando por um processo de circulação dentro do vaso, pode ser que ele acaba entupindo, né, que ele comprometa a circulação do antebraço. Além disso, nós temos uma aplicação também associada à fístula arteriovenosa. A fístula ela é uma conexão arteriovenosa entre uma artéria e uma veia. A função seria principalmente você promover um retorno venoso elevado devido à capacidade de armazenamento da veia, ao mesmo tempo com uma pulsação e uma velocidade associada à artéria, né, para procedimentos de hemodiálise. Além disso, nós temos a artéria ulnar como um dos principais ramos também dessa artéria braquial. Os seus principais ramos são a artéria recorrente ulnar anterior e a artéria recorrente ulnar posterior, além das artérias interósseas, né? Essa artéria, ela participa principalmente a ulnar, né? De modo geral, ela participa principalmente da formação do arco palmar superficial da nossa mão, diferentemente da artéria radial, que participa de forma mais intensa no arco palmar profundo, certo? E esse mesmo arco palmar superficial, ele dá origem às artérias digitais comuns, né? Quando chegam no limite ali na divisão entre um dedo e outro, elas formam as digitais próprias, sendo uma digital própria mais lateral, né? No caso do primeiro dedo, e no segundo dedo, no dedo seguinte, seria uma artéria digital comum mais medial. Quanto à vascularização venosa, nós podemos dividir em vascularização venosa profunda e em vascularização venosa superficial. Então, quando a gente fala de veias, a gente está exatamente indo num circuito oposto, digamos assim, né? Nós estamos indo do mais distal para o mais proximal, já que se trata de um retorno venoso. Então, nós vamos ter os arcos superficiais, né, associados às veias das mãos, e essas veias elas vão direcionar para as veias do antebraço, principalmente as veias ulnares, radiais e uma veia chamada veia intermédia, veia mediana, certo? Essa veia ela vai se direcionar para outras veias chamadas veias braquiais, certo? Elas têm uma origem, elas têm na verdade uma relação mais dorsal e elas juntamente a veia braquial medial com a veia basílica, elas chegam à veia axilar, que por sua vez desemboca na veia subclávia. Como sistema venoso superficial, nós vamos ter as veias cefálica e basílica do antebraço, né, recolhendo ali do arco palmar e também juntamente com a veia intermédia, né, na verdade a veia intermédia ela participa da porção superficial. E aí essa veia intermédia, elas juntamente vão se confluir para uma veia chamada veia intermédia do cotovelo. Então teria a veia intermédia do antebraço e a veia intermédia do cotovelo. E aí, juntamente, elas vão desembocar numa veia chamada veia cefálica.
Bem, pessoal, essas são as principais teorias, certo? Relacionadas à drenagem, né? No caso, o retorno venoso e também a vascularização e irrigação por artérias. Essas são as referências bibliográficas, caso vocês queiram consultar e gostariam de estudar melhor sobre o assunto. E essa foi mais uma aula da Escola de Anatomia.